uma questão muito importante aqui. Tem muitas pessoas que se cansaram desse formato de debate. As pessoas não gostam disso. Um debate de 3 horas, de fato, tem muita gente que não gosta. Mas tem muitas pessoas que transformam o debate como se fosse um podcast e acabam ouvindo apenas o debate. Tem muitas pessoas que começam a assistir depois, assiste depois e assim por diante. E o fato é que quando há 2 figuras que são muito conhecidas, especialmente no meio da internet, olha, fica até engraçado e curioso acompanhar. O que eu posso dizer para você como resumo, se você quer um resumo do que aconteceu hoje, eu vou trazer trechos aqui, 2 trechos que eu considero importantes, o debate, né? São 3 horas, não dá para resumir isso num vídeo aqui, mas eu vou trazer 2 trechos importantes. O que eu posso dizer para você é que o Janones macetou o Kim Kataguiri e isso não é pouca coisa. O Kim é um cara de internet, ele se fez dentro da internet. Ele já há muito tempo ele participa desse tipo de formato, ele acompanha, ele está acostumado a lidar com esse tipo de assunto. Ele levou o debate para uma seara que para ele é extremamente confortável, ele já estudou para isso, ele queria de fato ser um candidato a prefeito, ele já se preparou para fazer debates a respeito de prefeitura de São Paulo, então ele levou para um caminho confortável para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu achei que seria um erro o Jones fazer esse debate agora. Nós estamos nas vésperas da eleição, o Kim ficou o tempo todo lá com a camiseta e o número da candidata do MBL, que eles querem eleger de qualquer jeito. Então, de certa forma, fez um certo palco para a divulgação do MBL nessa campanha. O Kim falou várias vezes a respeito desses candidatos. Nesse ponto, eu acho que daria tranquilamente para fazer semana que vem, depois das eleições. Eu acho que seria mais adequado, já que esperaram tanto para fazer esse debate. Também teve uma questão que eu considero importante aqui. O Jones, a cada dia que passa, ele está mais preparado. Ele já é um cara muito inteligente. Os dois são inteligentes. Não cabe aqui a gente ficar falando em cima de paixões. Eu tenho uma playlist aqui de críticas ao MBL. Eu sou um crítico do MBL, mas eu não desconsidero as questões que são postas. Os dois são inteligentes e são articulados. Então, de certa forma, eles estão dentro de um ambiente de embate. E o Jones é um cara que se preparou para valer mesmo. Ele realmente levou uma proposta diferente como a do colega Álvaro, do Meteoro. O Álvaro parece que não foi tão preparado assim para fazer aquele debate com Mamãe Falei, e mesmo Mamãe Falei, que é um sujeito infinitamente mais limitado que o Kim Kataguiri, ele acabou se dando bem naquele debate com o Álvaro. Não foi o que aconteceu hoje, tá? Assim, muito longe. Hoje realmente foi o debate de um sujeito que estava preparado, no caso o Jones, e o próprio Kim também preparado. E o Jones, ele soube trazer uma questão fundamental, ele está falando com um sujeito que é deputado. Então o Jones, ele fez um levantamento, um check-out, um raio-x das ações do Kim Kataguiri como deputado. E isso foi fundamental para a qualidade do debate, especialmente porque a gente precisa entrar de maneira profunda nessa crítica ao trabalho do MBL dentro da política, o que é o MBL na política. E foi catastrófico para o Kim ser confrontado com uma série de questões que colocam ele numa berlinda que, olha, ele não está tão acostumado com isso. Eu acredito que ele tenha saído bem frustrado desse debate, apesar de ter conseguido falar as coisas dele. Com certeza vai dar os cortes que eles gostam tanto, eles já estão produzindo esses cortes. Enquanto você está assistindo esse vídeo, está cheio de cortes aí do debate, mas eu aconselho você a assistir, se você tem interesse, assistir o debate por completo, não precisa sentar e ficar 3 horas vendo. Veja o debate para você tirar suas próprias conclusões. E o último ponto, que é um ponto fundamental para tudo isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. O MBL não é mais aquele. Sim. O que a gente viu ali, o que eu vi, especialmente nos comentários, é que o MBL não tem mais essa articulação dentro das redes como ele tinha. E isso é uma coisa que eu fiquei até, assim, confesso para você, eu fiquei até um pouco surpreso. Porque é a primeira vez que eu vejo uma fragilidade enorme. Os comentários,
estavam mostrando que o Kim, de fato, ele saiu perdendo ali no debate. Então as pessoas, o Kim massacrou e tudo mais. É claro, nós estamos falando do Jones, que é um sujeito que é comunista e que é de uma chamada esquerda radical. Então é óbvio que isso vai criar uma situação em que você tem as pessoas que vão entrar ali para falar mal do cara somente por isso. Mas quem se deteve ao que estava sendo dito, ao conteúdo e aquilo que o Jones colocou ali, não tem como você falar que o Jones perdeu esse debate e que o Jones foi inferior ao Kim no debate. Você pode falar que ele foi igual ou melhor. Então, vale a pena o debate por esse aspecto. Eu trouxe 2 trechos aqui que mostram um pouco do motivo que seria talvez uma crítica ao debate, a ambos nessa questão. Nesse primeiro ponto que eu vou trazer agora para você, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, dê o like, tá? Para outras pessoas acompanharem, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho no final do vídeo aquela dica da renda extra para você. Esse primeiro ponto, ele mostra que ambos se prepararam para o debate e, num dado momento, eles não conseguiram sair da sua preparação. O Jones, ele fez uma interpelação para o Kim que foi, assim, muito boa mesmo, assim, 10/10. Falando a respeito de questão de medicamentos, falando a respeito de como é a relação do país com empresas internacionais, como que isso ocorre, e ele traz dados muito consistentes, ele fala a respeito disso. E o Kim, ele coloca uma resposta que volta novamente para aquilo que é meio que um platô do liberalismo e do neoliberalismo brasileiro, que é falar o corte de gastos e não sei o quê. Mas a proposta do Jones foi justamente mostrar que a gente pode combater determinadas atitudes sem nem sequer chegar no assunto corte de gastos. E depois disso, o próprio Jones fala a respeito do que é, por exemplo, a questão de impostos, né? E o que o imposto, especialmente na área da saúde, reverte para a sociedade como um todo. Não só no sentido de oferecer saúde para as pessoas, mas também por ser o Ministério da Saúde um grande comprador da indústria. Então, você vai perceber o seguinte, eu vou trazer para você o trecho completo, para você não perder a dinâmica. Você vai ver a pergunta do Jones, genial, a resposta do Kim Kataguiri, voltando sempre para a sua área de conforto e sem levar em consideração que o Jones traz uma proposta fundamental, e depois a réplica do Jones que desconsidera que o Kim deu um escorregão gigantesco e poderia pegar gancho nisso, mas ele volta para a preparação dele, ele volta para a réplica dele, que é a preparação. Então ali ele não conseguiu sair um pouco do script. Mesmo assim foi genial, e essa interação considera uma das melhores do debate, olha só. No Brasil, é muito comum os liberais falarem que o problema do preço das coisas é imposto. E aí, de fato, o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, em que a classe trabalhadora e a classe média é basicamente quem paga os impostos no consumo, e a burguesia, os ricos, os bilionários não pagam nada. Só que esse negócio de dizer que reduz imposto e resolve o problema é uma falácia. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da saúde. Em 2023, o déficit comercial da saúde foi de 20 bilhões de dólares. Desse valor, só em fármacos foram 9,8 bilhões de dólares. O que é que significa isso? A gente comprando de fora, porque não está produzindo internamente. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs, ingrediente farmacêutico ativo, que é que faz o remédio funcionar, que consome, hoje em dia só produz 5%. E aí, você percebe que, por exemplo, alguns medicamentos, o Lenacapavir, que é um medicamento muito importante no tratamento do HIV/AIDS, ele custa, com lucro de 30%, 40 dólares. Só que a empresa quer vender aqui para o Brasil, para o SUS, por 42 mil dólares. Ele custa 40 dólares, com a taxa de lucro de 30%, que é acima da média mundial da taxa de lucro do capitalismo. Aí você pega outro medicamento muito importante para o tratamento do HIV/AIDS, que é o Dolutegravir, que o valor dele, a OMS compra por 0,21 centavos e quer vender para o Brasil por R$ 4,40. Ou o Sofosbuvir, que é um medicamento para hepatite C. O Brasil tem 300 mil pessoas com hepatite C, e que depois que teve um processo judicial para o Brasil solicitar a produção de genéricos, o remédio aumentou 1.400
né? Então a gente deixa de gerar emprego dentro do Brasil, a gente encarece o preço dos medicamentos. Pra vocês terem uma ideia, 40% do mercado de fármacos é demanda do SUS, compra do SUS, 95% é compra do SUS do mercado de vacinas e 50% do mercado de equipamentos. Então o SUS é o grande consumidor de remédios, de equipamentos, de meios de diagnósticos e de vacinas. A gente poderia fazer um processo de substituição de importação, garantir a produção interna disso e realmente baratear o preço dos medicamentos, porque na mão de monopólios estrangeiros não tem como baratear. O professor Carlos Gadelha, que é o grande especialista em economia política da saúde, ele fala que hoje o setor da saúde gera 9 milhões de empregos, poderia gerar 25 milhões de empregos com a política de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Isso é fundamental, né? Deputado Kim Kataguiri, qual é a sua proposta para o Brasil superar a dependência científico-técnica no setor de fármacos e, por exemplo, a gente aumentar a produção de IFAs no Brasil? Minha proposta é o seguinte, a gente começa com a reestruturação do orçamento. Não existe como a gente fazer investimento público se a gente não cortar gasto, né? Começa por aí, né? Se a gente não cortar os gastos obrigatórios que a gente tem, se a gente não enxugar a nossa máquina pública, não sobra recurso para investimento, não tem nada de engraçado nisso. Os gastos obrigatórios sufocam a margem que o governo tem para investimento. Eu já coloquei para você, 94% dos gastos são obrigatórios. E esses gastos nem consideram gastos que são materialmente obrigatórios, como o pagamento de conta de luz, o pagamento de conta de água e etc. Então, nem sobra os outros 6%. Então, como que a gente faz uma política de investimento público pesada, como os países desenvolvidos fazem, sem que a gente tenha uma revisão periódica de gastos, sem que a gente corte os gastos para sobrar dinheiro para investimento, né? Investimento é aquilo que dá, para quem nos assiste entender, investimento é aquilo que dá o retorno no longo prazo, né? Você investir num parque industrial, você investir num complexo tecnológico, você investir em ciência e tecnologia, naquilo que dá retorno. Gasto é aquilo que você gasta e não volta mais, né? Tá lá a folha de pagamento, tá lá a previdência, tá lá gastos da folha com saúde, com educação e por aí vai. E há gastos que são possíveis de cortar, como eu coloquei para você, né? A gente tem mais de 400 bilhões de reais de privilégios tributários, que se a gente não cortar, não vai sobrar dinheiro para fazer investimento em saúde pública no Brasil. Veja, o deputado, ele não respondeu concretamente como ele faria para reduzir essa dependência tecnológica e a gente deixar de ter um déficit de 20 bilhões na saúde como teve em 2023. Mais uma vez, o deputado não lembra dos projetos de lei que ele apresenta. Ele apresentou um projeto de lei que é até bom sobre a lei de patentes, para fazer a modificação na lei de patentes de 96 do governo FHC, e na justificativa do projeto está dito que o principal problema do valor alto do preço dos remédios no Brasil é a legislação de patentes atuais que privilegiam os grandes laboratórios estrangeiros que saem estendendo de maneira sem limites as patentes, impedindo, por exemplo, que se transforme em medicamento genérico. O deputado esqueceu do projeto de lei, ele não lembra, provavelmente a equipe dele apresentou e ele nem leu. Então, deputado, eu vou dar algumas sugestões para você. Primeiro, a gente precisa mudar a lei de patentes do governo FHC, proibindo, por exemplo, patenteamento de micro-organismos, proibindo a prática de evergreen, que na verdade é patentes perene. Você faz alguma pequena modificação, o medicamento é o mesmo, o composto é o mesmo, mas você estende a patente por mais de 20 anos. Hoje no Brasil, 85% das patentes registradas no INPI são de estrangeiros, né? Então a desnacionalização completa da produção de patentes no Brasil. Isso passa também por reverter a abertura comercial iniciada no governo Collor, continuada no governo FHC. A Fiocruz lançou uma publicação, Saúde é Desenvolvimento, o Maxwell está subindo agora para as minhas redes, que mostra que o Brasil foi o país que mais abriu a sua indústria farmacêutica, olha, o seu mercado farmacêutico no mundo nos últimos 20 anos. A tendência global é proteger a indústria local e garantir o crescimento dessa indústria a partir da demanda interna. O Brasil está na contramão do mundo, abrindo esse mercado. A partir disso, o investimento permanente e constante e acesso a crédito para potencializar as possibilidades que a gente já tem. Então, por exemplo, se o SUS compra 40% dos fármacos no Brasil, tudo que for patente vencida, vamos produzir internamente e comprar pelo SUS e garantir também que a gente faça o licenciamento compulsório, que é o que se chama popularmente de quebra de patentes. Então, por exemplo, para a hepatite C, o Egito tinha 10% da população com hepatite C, ele fez o licenciamento compulsório do Sofosbuvir, conseguiu acabar com a hepatite C no país e ainda distribuiu 1 milhão de medicamentos para países de África. A Colômbia está fazendo o licenciamento compulsório do Dolutegravir para pessoas com HIV, que no Brasil 40 mil pessoas precisam desse medicamento e a gente não fez ainda o licenciamento compulsório. Se percebe que o deputado não entende sobre o tema, porque fala abstratamente em investir, mas não fala de marco de legislação de patentes, não fala de usar a capacidade instalada de consumo que já está colocada no SUS, não fala que mudanças se precisam na lei de patentes. Você sabe, deputado, por que é importante não patentear micro-organismos? Você sabe, por exemplo, por que a Índia e a China... Acabou o tempo, né?
você vê que o Jones dá uma risada ali, né? Porque ele percebeu, ele entendeu, é o tirocínio, né? Ele entendeu ali na hora, mas ele não colocou na resposta dele que o Kim foi ridículo nessa questão, corte de gastos e não sei o que e tudo mais, e o Kim se perdeu realmente, né? Mas ele não pôde dizer isso na réplica. Esse próximo trecho que eu vou trazer para você é um trecho que ele vai ao encontro da minha preocupação. O fato de nós termos um debate nas vésperas da eleição e que poderia favorecer, o MBL está defendendo o Nunes, né, e poderia favorecer uma campanha pró-Nunes. O Kim teve que recuar desse apoio ao Nunes. Ele volta para falar e tentar defender os candidatos do MBL, mas ele percebeu, e o próprio público e as pessoas, que é uma incoerência gigante o MBL defender um sujeito que tem uma série de problemas, de supostos problemas com corrupção. Então é realmente um problema você ter o MBL à frente de uma situação como essa. Então veja esse trecho, que aqui eu percebo que, pelo menos no momento da fala do Nunes, do Jones, o Nunes ficou bem mal, né? E especificamente o apoio do MBL ao Nunes foi colocado em xeque e, logicamente, foi mais um grande momento do Jones no debate e uma crítica feita ao Nunes que poucos, inclusive dentro da campanha em São Paulo, fizeram. Olha só. Perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu não vou, eu estou fazendo um voto útil porque do outro lado tá Boulos, tá invasor de propriedade e tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção. Você acabou de justificar estar apoiando o prefeito, que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício de amigos do prefeito. Estava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campeões nacionais, ou na desoneração de folhas, beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Mas eu não subo no palanque, mas na praguinha dos meus vereadores não tem a foto dele. Você tá apoiando ele no primeiro turno. No segundo turno tem um debate ainda, que no segundo turno você vota no menos pior. O segundo turno é redução de danos. Mas no primeiro turno é afirmação de projeto. Você vota em alguém que você tem concordância, sabe? E aí, tu tá votando no candidato que é o mais corrupto da história de São Paulo, que é o sujeito que, inclusive, baixou o IDEB de São Paulo, que tá abaixo do IDEB nacional. É o sujeito que, como eu disse, não cumpre o piso constitucional da educação. É o sujeito que tá falando de qualidade do gasto público nosso debate inteiro. Ricardo Nunes, em 2021 e 2022, deixou para empenhar 30% do orçamento na educação em dezembro, não liquidou o orçamento para tentar fugir do Tribunal de Contas. É a pior manejo do gasto público da história recente na educação de São Paulo. E você tá apoiando. Eu concordo plenamente com você. Você tem 2 minutos e 20, ele tem 1 ainda. Eu concordo plenamente com você que no primeiro turno é um debate de ideia para votar no projeto que você acredita. E o projeto que eu acreditava é o meu. É o meu plano de governo, é justamente a minha candidatura. E a minha candidatura foi sabotada, foi retirada pelo partido justamente por todo o sistema que eu combato. Né? Todo o sistema que eu combato articulou a retirada da minha candidatura. Você tá rindo do que? Não. Eu sou o cara da burguesia, eu sou o cara da imprensa burguesa, eu sou o cara dos grandes bancos. Sou tão foda que chega na hora do partido me dar legenda, eu não consigo. Porra, que maravilha, hein? Que grande defesa da burguesia, que grande defesa dos grandes bancos, que grande defesa dos grandes oligopólios, que grande defesa dos interesses do sistema que eu tô fazendo. Você que é o antissistema, né? Você que é o cara, que realmente tá revolucionando, juntando a galera pra pegar em arma, se nega, até agora, ainda não respondeu em relação aos seus 2 tweets de campo de concentração e de matar adversários políticos, e é você que tá lá incomodando o sistema, fazendo vídeo no YouTube e vivendo de doação no Apoia. Isso aí, pelo amor de Deus, né, Johnny Manuel? Você precisa ter um pouco de coerência. Jones. Não, vocês viram que ele partiu pro ad hominem, partiu pra tá fazendo vídeo no YouTube, não sei o que, não sei o que. Veja aqui, se você fosse realmente coerente, se você tivesse realmente compromisso com o combate à corrupção, ou você não apoiava ninguém à prefeitura, ou você apoiava outro candidato, ou você saía do partido. Você acabou de justificar apoiar o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar votar num cara que destrói o gasto público em educação. Eu acabei de citar os dados.
Você acabou de justificar apoiar o cara que fez o maior número de obras de sanitização da história de São Paulo. Mais que o Haddad, mais que o Dória, mais que o Bruno Covas, mais que o Pita, mais que a Marta, mais que a Erundina. Qual é a moral que tu vai dizer? O MBL é contra a corrupção. O MBL defende a eficiência do gasto público. Tá achando ruim? O partido sai do partido, parceiro. Vai pra outro, é contra teus princípios, faz alguma coisa. Agora tá pagando de coitadinho, tá pagando de vítima pra justificar. O MBL está no colo do prefeito mais corrupto da história de São Paulo. E quem votar no MBL tá ajudando esse projeto corrupto a se manter. Agora vamos para a última pergunta, Kim. Bora. Vamos lá, primeiro vou começar a pergunta dizendo, não, quem tá votando no MBL não tá apoiando o projeto do Ricardo Nunes, mesmo porque os nossos vereadores vão ter toda a independência, como eu mantive todos os meus processos contra o Ricardo Nunes e todos os desmandos da prefeitura, os vereadores vão manter exatamente a mesma postura, porque a gente tem independência. Diferente do projeto das esquerdas, da destruição completa que o pessoal tá fazendo em Belém, que quer trazer pra cidade de São Paulo, junto, mais uma vez, em consórcio com o partido mais corrupto da história do país, né, aí sim, esse projeto, no segundo turno, né, que é o único candidato que consegue vencer Guilherme Boulos no segundo turno, é o Ricardo Nunes, nós vamos fazer voto útil nele. E não há problema nenhum em se fazer voto útil, não vou subir em palanque, e depois de eleitos os nossos vereadores vão fiscalizar a prefeitura e você pode cobrar. Você pode vir aqui, pode fazer vídeo e falar, foram pra base, estão puxando o saco do prefeito. Então você vê a incoerência que é gritante, né? O Jones soube colocar isso muito bem. Eu sou fã do Jones, né? O Jones, ele pode até não gostar, eu acho que ele não gosta de mim, né? Alguns grupos ligados ao Jones, eles me associaram a um outro produtor de conteúdo que acabou entrando no embate com eles e talvez eles pensassem que eu tivesse o mesmo pensamento do outro produtor de conteúdo, do outro canal progressista. Na verdade, não é. E apesar de eu ser muito amigo desse outro canal, né, e respeitar também, eu respeito também a opinião dele, mas eu particularmente considero pessoas como o Jones, como o Coletivo Soberana, já trouxe o Humberto aqui para fazer lives, esse pessoal que mesmo que eu não pense como eles, que eu não concorde com tudo, eu não sou a favor, por exemplo, da Revolução Armada, eu não acho que esse é o caminho para o Brasil, mesmo numa situação como essa, eu ainda acho que a gente poderia dar o próximo passo e a gente não precisaria entrar nessa situação tão específica, né? Pegar em armas para mudar o país. O que você acha que pode ser a solução para o país? Essa é a solução para o país? Eu vou dizer para você, luta armada não. Mas, por outro lado, a gente vê essa situação que eu considero muito apropriada, que é o fato de nós termos uma questão de debate da esquerda nas redes sociais e considero que eles fazem um trabalho muito bacana nesse sentido. Quero dar os parabéns ao Jones e a todos nesse sentido. Sou fã. Sou fã deles e quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Também vou pedir para você dar o like no vídeo para outras pessoas acompanharem e se inscrever no canal. Sua inscrição também é muito importante. Peço para você ficar atento ao primeiro comentário fixado, porque eu tenho um link para conversar diretamente com você por intermédio do WhatsApp. Converse com a gente. Lá eu tenho uma dica especial da renda extra, a oportunidade de você trabalhar da sua casa e você ter uma renda extra, que eu acho muito bacana também. Veja essa possibilidade. Dê uma força aqui para o nosso canal, ajude a gente a manter o nosso trabalho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.